Unidade 4, Região Geoeconômica Centro-Sul. Aula 23.2, Conteúdo: as unidades espaciais do Centro-Sul. Habilidade: localizar as unidades federativas do Brasil, região Centro-Sul, no mapa político. E identificar os aspectos populacionais em destaque aos estados de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná. Olá a todos os nossos alunos aqui do Centro de Mídias do Estado do Amazonas, todos os nossos professores presenciais, minha cordial saudação a todos aí que estão nos acompanhando nesse momento. Estamos aí chegando já no final do nosso componente, de Geografia do 7º ano. Fizemos toda uma caminhada aí sobre o nosso grande Brasil, Vimos a região Norte, região Nordeste, região Sudeste, Centro-Oeste. Agora estamos caminhando para a região Sul do Brasil. Vimos aí todo o processo, de formação e ocupação da região Sudeste com a professora Juliana, Vimos agora há pouco, São Paulo, Rio de Janeiro. Agora passamos para a região Sul do Brasil, compreendendo um pouquinho mais sobre essa região aí que para nós está muito distante, Porque nós estamos aqui em outra extremidade desse país continental que é o Brasil. Bom, eu quero convidar vocês primeiro a observar a paisagem que nós estamos, Essa aqui é uma ponte, tá? É a ponte Hercílio Luz. Ela fica lá no estado de Florianópolis, em Santa Catarina, Ela faz a ligação entre o continente e a parte insular aí da ilha de Florianópolis, Ela é famosa porque aqui nessa paisagem, aqui nessa ponte, acontece uma das festas de Ano Novo, muito famosa aí no Brasil afora, Você que já acompanhou o Ano Novo pela televisão, a mais famosa é lá na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, Mas essa ponte aqui é onde acontece uma das grandes festas de virada de ano, Aí o pessoal de Santa Catarina se reúne para assistir, a queima de fogos aqui na ponte Hercílio Luz. Essa ponte é uma ponte que foi construída na metade do século XX, E é uma das grandes obras de engenharia aqui da região sul do Brasil. Então, para começar a nossa viagem, para fazer esse nosso percurso pela região sul do Brasil, vamos começar pelo estado, de Santa Catarina. Muito bem. Então, o estado de Santa Catarina é uma das 27 unidades federativas do Brasil, tá? Localizada na região sul do país. É o 20º estado brasileiro por área territorial e o 11º em população. Então, quando a gente fala de área territorial, ele é o 20º. Quando a gente fala de população, ele é o 11º, tá bom? Além disso, ele possui o 9º estado de maior povoamento, com 295 municípios. Santa Catarina foi muito povoada por imigrantes europeus. Então, a gente pega aí todos os estados do Brasil. Tu pega Santa Catarina, 20º estado em território, 11º em população. Ele é o 9º mais povoado e tem 295 municípios, E sua colonização seu povoamento se deu por, de maioria, imigrante. Tem aqui algumas imagens da época da migração para a região sul do Brasil, tá bom? Uma outra informação importante, que os índices sociais do estado estão entre os mais altos do país e da América do Sul. O que é IDH, tá? O que é IDH? É Índice de Desenvolvimento Humano, tá bom? Vamos escrever aqui Índice de Desenvolvimento Humano para ficar claro para todo mundo, tá? Não perder aí que significa o IDH. Se eu perguntar para você, você já sabe que é o Índice de Desenvolvimento Humano, tá bom? O que mede o IDH? Ele é medido a partir do momento que
quanto mais as pessoas estudam, quanto mais acesso aos serviços básicos as pessoas possuem, quanto mais transporte, emprego, por exemplo. Aqui eu tenho no mapa do lado para vocês o IDH que fala sobre a expectativa de vida, tá? Que quer dizer assim, que quanto mais se vive, melhor é a qualidade de vida dessa população. Por exemplo, aqui na região norte, a média de vida é de 72,2 anos. Não quer dizer que quando a pessoa chegar com 72 anos ela morre. Não quer dizer isso, né? É que a maioria das pessoas da região norte vive até os 72 anos. Ah, eu tenho um avô, eu tenho um tio que tem 80, tem 90. Não tem problema não, mas isso aí é uma média, tá? No Nordeste, 73 anos. No Centro-Oeste, 75 anos. No Sudeste, 77,5 anos. E a região Sul representa aí com 77,8 anos. Então quer dizer que um dos melhores índices de desenvolvimento humano na região do Brasil está aqui no Sul, tá? Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, tá bom? Outra informação bem legal para vocês, tá? Santa Catarina possui o 6º mais alto PIB do país. O que é PIB mesmo? Produto Interno Bruto, tá? Vou escrever bem aqui do lado para vocês, tá? Para vocês prestarem atenção e guardarem essa informação, tá bom? A gente acaba colocando alguns conceitos para vocês e é bom que a gente saiba o significado de algumas siglas, tá? Que a gente acaba não atentando para isso, tá bom? Então, o PIB é o Produto Interno Bruto. O que é o Produto Interno Bruto? É a riqueza que todo país produz, tá? A riqueza desse país, seja na área da indústria, seja na área da importação, da exportação, tá? Ele possui o 6º maior PIB do país, com uma economia variada, com fortes afinidades na industrialização. Então, na região sul, nós temos a indústria como base da atividade econômica da região sul, tá? Ela é importante polo de exportação e de consumo. Um dos estados que mais expandem na economia brasileira, que corresponde a 4% do PIB, do Produto Interno Bruto do país, tá? Só para deixar claro aí que a produção da região sul do Brasil, ela representa aí dados bem importantes quando se compara ao restante do país, tá bom? Então, se nós fôssemos comparar a região sul do Brasil a um país, né, a uma economia de algum país, eu vou mostrar para vocês agora como é que seria. Ó, tá aqui eu tenho a região sul, ela seria como se fosse a Bulgária, tá? A Bulgária fica na Europa. Então, o PIB da região sul do Brasil seria equivalente ao PIB, Produto Interno Bruto, de um país da Europa. Olha que informação interessante. O Sudeste, por exemplo, aqui, ele representaria para nós uma economia semelhante à economia da Malásia, tá? Olha aí, se fosse um país, né, um continente, o Sudeste representaria a Malásia. O Centro-Oeste representaria a economia como se fosse do Líbano, tá? A economia do Centro-Oeste igual como se fosse a economia do Líbano. Temos aqui entre o Sudeste, o Sul e o Centro-Oeste exemplos de atividades econômicas que fossem semelhantes, né, a de países desenvolvidos, tá? Então, você tem aí ao sul da Bulgária, né, região da Europa, você tem a Malásia na Oceania, na Ásia, né? Você tem o Líbano na região do norte da África, mas se fosse comparar economias do norte e do nordeste, por exemplo, a economia do nordeste ela seria semelhante, né, à Suazilândia, que fica lá na África, e também a economia do norte seria como se fosse a economia da Guiana, tá? Bem inexpressiva em relação a outros países desenvolvidos. Quando a gente fala dessa comparação, é para vocês terem bem ideia, por exemplo,
de quanto cada estado, cada região produz economicamente para o país. Lembra que o PIB é a soma de todas as riquezas. E que riquezas são essas? Vamos ver. Nós estamos falando dos produtos de exportação, tá? E o seu percentual desses produtos para o restante do país, tá? Então, por exemplo, na região sul do Brasil, nós temos a economia de aves, carnes e porcos, representa 26,1% de toda a economia do sul. Enquanto madeira, móveis, artefatos de madeira, 15,4%, tá? Até aqui, nós estamos falando de atividade primária, tá? Atividade primária ou extrativista, tá? Extrativista. Até aqui, nós estamos falando de atividade primária ou extrativista. De compressores. Compressores já é produtos manufaturados. Confecções de algodão, manufaturado também. Veículos e peças, produto manufaturado. Madeira, aqui já não é a questão da extração da madeira natural, mas é o tratamento dela, né? Cerâmica e louças, papel e papelão, motores elétricos, já estamos falando aí de produtos secundários e terciários, tá bom? Então já estamos falando de outro tipo de produto, tá? Escrever direito aqui secundário, tá? Secundário. Tá bom? Então, quando a gente fala da atividade econômica, estamos falando da atividade primária, secundária e terciária, tá? Pronto. Então, aqui na região sul do Brasil, nós temos a base de toda a economia, carnes, aves e porcos. E a extração de madeira e beneficiamento dessa madeira, tá bom? Então, quando a gente está abordando sobre a região sul do Brasil, é importante compreender todo o processo de colonização dela, tá? Todo o processo de colonização, todo o processo de desenvolvimento da região, tá? Para que ela se tornasse essa grande potência, né, econômica para o restante do Brasil, isso não começou do nada, não foi do dia para a noite. Foi todo um processo que vem desde lá da colonização europeia, né? Aqueles que vieram colonizar essa região até os dias de hoje, tá bom? E vamos agora continuar a nossa viagem sobre a região sul do Brasil, tá? Nós vimos aí o estado de Santa Catarina, né? Algumas características que fazem com que o estado seja essa grande potência que ele é. Mas agora vamos aí continuar a nossa viagem pelo o segundo estado da região sul, que é o estado do Paraná. Vamos lá. Então, falando do Paraná, eu não posso falar do Paraná sem antes falar de toda essa viagem que nós fizemos nesse 7º ano, né? Vimos aí a região norte, tá aqui bonita, né? Destacada em verde para nós, né? Vimos aí o nosso estado do Pará, do Amazonas, Roraima, Rondônia, Amapá, Acre, Tocantins. Vimos a região nordeste, lá com Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Bahia. Vimos os estados do centro-oeste, né? Vimos Mato Grosso do Sul, Goiás, Brasília, capital federal. Vimos o sudeste, na região de Minas Gerais, Espírito Santo e os 2 maiores estados, né, em população, São Paulo e Rio de Janeiro. Nós estamos aqui, mais precisamente nessa região do Brasil, tá? Estamos falando dessa região. E agora eu vou destacar para vocês o estado do Paraná, que é esse aqui, esse menorzinho aqui, tá bom? Quais informações eu trago do Paraná para vocês? É uma das 27 unidades federativas do Brasil, localiza-se ao norte da região sul, faz fronteira com os estados de São Paulo, Santa Catarina, Argentina e Paraguai. Tá? Importante também dizer que o Paraná faz fronteira ali com países da América Latina, né? Argentina e Paraguai. Ele possui 399 municípios. Olha que informação legal, né? Eu quero comparar com você aqui
né, a questão do Paraná, vamos comparar os municípios, tá? Olha o tamanho do estado do Paraná em relação ao estado do Amazonas. Ó, tô marcando para você aqui, tá bom? Olha o tamanho do Amazonas. Enorme, né? Quantos municípios tem o Amazonas, professor? 62 municípios. Quantos municípios tem o Paraná? 399. Percebe a diferença? Pois é perceptível agora, né? Em tamanho, em extensão territorial, né? Então, o Amazonas é um grande estado em extensão territorial, mas é pequeno na questão da população. Só que nós temos aqui, o Paraná tem 399 municípios. Outras indicações para vocês importantes no PIB. Lembra que é o Produto Interno Bruto, né? Sua capital, Curitiba, tá? Capital do Paraná, Curitiba. E outros municípios importantes são Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Guarapuava, Cascavel, São José dos Pinhais e Foz do Iguaçu. São aí municípios que nós consideramos, eles são considerados estratégicos, tá? Em relação a outros municípios, em relação à capital, por exemplo, tá? Então, Londrina, por exemplo, tem uma população relativamente alta em relação a Curitiba. Maringá, a questão das indústrias. Ponta Grossa e Guarapuava, na produção industrial também, tá? É o 5º maior estado do Brasil em riqueza, tá bom? Seu PIB fica atrás apenas de São Paulo, que é o maior, claro, né? Depois Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Então, ele é o 5º maior PIB do Brasil, tá? É claro, como eu falei para vocês, né, o Paraná ele possui aí essa distribuição por conta de toda a atividade, né, histórica, cultural, mas o Paraná ele se destaca principalmente quando nós falamos da questão ambiental. Você sabia disso? Pois é, o Paraná ele possui uma das maiores e mais eficientes políticas ambientais do Brasil. A capital, Curitiba, por exemplo, é considerada uma das capitais mais ecológicas do Brasil, né? Com um trânsito mais ecológico. É importante destacar isso, né? Coisa boa para se falar também, tá? Então, o transporte visa atividade ambiental, né? A questão da educação ambiental nas escolas. Então, por isso que o Paraná ele se destaca quando a gente fala na questão da atividade ambiental. Eu trouxe outro dado para você bem importante, questão do PIB. Vamos lá. O PIB paranaense, eu trouxe com destaque, né, a questão das regiões metropolitanas, tá? É um mapa do estado, tá? Eu quero que eu vou identificar para você aqui, ó, a capital, Curitiba, tá bom? Aqui é a capital. Agora eu vou te identificar as outras regiões metropolitanas. Ponta Grossa, tá? Olha aqui, é quase maior que a capital, tá? Então aí você vai ter uma concentração de pessoas e atividades bem distribuídas. Você vai ver aqui Ponta Grossa, você vai ver Santa Cruz dos Pinhais, tá? Santa Cruz dos Pinhais, também um município bem importante. Londrina, tá? Um município que tem bastante atividade industrial ali naquela região. Tá? Guarapuava se destaca principalmente, pessoal, na questão da indústria de tecidos, tá? Então, atende aí bastante a questão da produção de tecidos na região do sul do Brasil, tá bom? Ainda falando de economia, né? Informações do Paraná sobre a economia paranaense, ela representa 6,2% do PIB nacional, tá? Então, do Produto Interno Bruto Nacional, o Paraná representa 6,2%. Isso é considerado alto em relação a outros estados do Brasil, como o estado do Nordeste, tá? Composição do PIB lá no Paraná. A base da economia, qual é? É a indústria, tá? E a prestação de serviços. A base da economia paranaense é a atividade industrial e a atividade de serviços. Em seguida, vem aí a agropecuária, tá? Então, se fosse botar na ordem
Assim, primeiro lugar, a prestação de serviços, segundo lugar, a indústria e terceiro lugar, o agropecuário, tá bom? Ainda falando da economia paranaense, tá? O volume de exportação lá, o que é exportação mesmo, pessoal? É a venda, tá? É a venda de produtos. Fica mais ou menos em 10 bilhões de dólares, tá bom? Quais são os produtos mais exportados do Paraná? Tá? Nós temos aí soja e derivados dela, tá bom? Veículos e peças de veículos. Importante dizer aqui, tá? Muitas peças de um automóvel, por exemplo, ele não é montado todo no estado, por exemplo, né? Tem estado que só fabrica o banco, por exemplo, de um carro, tá? Então, lá no Paraná, eles têm bastante atividade industrial na área de produção de veículos e peças de veículos. Madeireira também, olha, atividade madeireira, 10% da atividade madeireira. Carne congelada, carne de gado congelada, 8,2%. E outros alimentos, né, como milho, açúcar, café, com 8,8% da sua produção industrial, tá bom? Então, chegamos aí, explicamos bem, né, mostramos para você a economia paranaense, tá? Falamos ali de Santa Catarina, né? Falamos agora do Paraná, agora nós vamos para outro estado do Brasil. Que estado é esse da região sul? O último estado, qual é? Isso mesmo, Rio Grande do Sul. Chegamos aí ao Rio Grande do Sul. Vou marcar para você lembrar direitinho quem é o Rio Grande, tá? Tá aqui, ó. Ó o tamanho do Rio Grande do Sul, tá? E bora comparar com o Amazonas? Bora? Aqui é o Amazonas de novo, ó. Extensão territorial, tá? Aqui tá a extensão territorial do Rio Grande, extensão territorial do Amazonas. Bom, no Rio Grande ele faz parte das 27 unidades federativas do Brasil, está situado na região sul e tem limite nos estados de Santa Catarina, tá, ao norte, a Argentina ao oeste, país, né, no caso, e Uruguai ao sul, outro país também, tá bom? Além de ser banhado pelo Oceano Atlântico ao leste, tá bom? Lembrando que o Rio Grande está situado na fronteira com Santa Catarina, sendo banhado ao oeste pela Argentina, né, ao norte pela Argentina, perdão, ao oeste pelo Uruguai e ao sul é banhado pelo Oceano Atlântico ao leste, tá bom? Outra informação importante, ele possui 497 municípios. Olha aí, é basicamente o dobro, né? Quase o dobro lá de Santa Catarina, do Paraná. Municípios de sua área total, né? De mais de 280 mil quilômetros quadrados, equivalente a 3% da superfície do Brasil, sendo um pouco maior do que o do Equador. Sua capital é o município de Porto Alegre, também conhecido como POA, tá? É a abreviação de Porto Alegre, tá bom? Outra informação importante, a população do Rio Grande do Sul é gaúcha, tá? Mas é uma das mais diversificadas do país, porque ela descende principalmente de italianos e alemães, tá? Então, quem nasce no Rio Grande é gaúcho, tá bom? Uma informação bem legal é que ele está aqui, um exemplo, né, da família tradicional gaúcha, tá? A época do início da colonização, que vieram principalmente italianos e alemães, tá? Uma questão de informação também, por que eles vieram para o Brasil? Tá? Isso é lá para o professor de História. Mas é importante destacar aqui, deixar registrado, né? A migração, ela aconteceu principalmente depois do fim da Segunda Guerra Mundial, tá? E as pessoas que migraram da Europa para o Brasil vieram também em busca de melhores condições de vida, tá? Outro processo migratório ocorreu também lá no século XIX, né? Assim que acaba a escravidão no Brasil, né? Acaba a escravidão e é necessário contratar agora mão de obra assalariada. E aí os produtores de café, na época lá no sudeste do Brasil,
contrataram os migrantes que vinham da região da Itália e da Alemanha, tá? Que estavam fugindo aí de regimes ditatoriais. Então, algumas regiões do Rio Grande do Sul são colonizadas por italianos e alemães. Uma curiosidade também para registrar, que tem vilas, tem comunidades, né, bairros, enfim, que a população daquela região fala o idioma dos seus antepassados, né? Falam alemão, falam italiano, né? Ainda com bastante frequência. E o português é o segundo idioma, não seria o primeiro. Tem alguns municípios ali no Rio Grande do Sul que se fala alemão como idioma oficial e o português é o segundo idioma, tá? Só para deixar registrado como é forte a questão da colonização alemã e italiana na região sul do Brasil. Outra informação importante sobre o sul, vamos lá. Ele é o estado mais meridional em relação da federação. O que é o meridional mesmo, professor, que eu já não lembro mais? Ele é o estado mais ao sul, tá? Então, mais ao sul, mais meridional da federação. Conta com o quarto maior PIB do Brasil, superado apenas por São Paulo, claro, já falei para você, Rio de Janeiro, Minas Gerais, e é o quinto mais populoso, com o sexto melhor índice de desenvolvimento humano para o país, o IDH. Tá aqui a galera que veio da migração, e não foi pouca gente, tá? Veio muita gente para a região sul do Brasil em busca de dias melhores. Dados da economia do Rio Grande do Sul. O PIB, como eu falei para vocês, ele representa mais de 176 bilhões de reais, tá? O PIB per capita dá mais ou menos 18.700 e o PIB de exportação passa dos 18 bilhões de dólares. Então, olha aí, supera aí, por exemplo, o nosso estado do Amazonas, tá? Só para fazer comparação aí o PIB de exportação do Rio Grande do Sul. Dados da economia. Quais são as principais fontes de economia dessa região? Olha aí, olhando bem nossa tabela, tá? Ele exporta basicamente soja, tá bom? Em segundo lugar, carnes. Em terceiro, fumo, tá? Então nós temos aí todas as atividades do setor primário, tá bom? Setor primário. Veículos, automotores, máquinas e equipamentos, calçados, plataforma de perfuração e exploração, plástico e outros produtos somam parcelas menores, tá? Em relação à exportação de carne e fumo e soja, né? Que é a base da economia gaúcha. Ainda na exportação, né, ela rende mais de 14 bilhões de dólares. Então nós temos aí na importação, o Rio Grande importa muito petróleo, veículos automotores, tá? Adubos e fertilizantes, máquinas e equipamentos, tá bom? É o que o Rio Grande compra, né? O Rio Grande compra muito produto industrializado desses espaços aí, além dos derivados do petróleo, tá bom? Então, mostrei para vocês as principais atividades econômicas aí do estado do Rio Grande do Sul.